Pois é, gente. Uma vez mais, né, lá vamos nós aqui denunciar uma prática que eu já denunciei em outras vezes neste canal e sempre irei denunciar. Tá? Bom, que é justamente a nefanda prática de uma parte dessa esquerda progressista nacional, especialmente aqui aquelas pautas identitárias, não é, que estão ali teoricamente para defender algumas minorias, né, aí temas como racismo, homofobia, etc e tal, e utilizam destas causas que são nobilíssimas, né, as utilizam de forma absolutamente grosseira, né, e com uma notável má fé, que é no sentido de angariarem, né, adeptos às suas causas políticas. Né? Não respeitam a nobreza da essência, por exemplo, da luta contra o racismo e usam um elemento do racismo como este objeto, digamos, proporcionador de seus proveitos políticos pessoais. Isto é um absurdo. Isso é uma prática que vem sendo recorrente no Brasil e eu venho denunciando isso e continuarei a denunciar enquanto isso ocorrer. Né? Desta vez, essa situação se deu na pessoa da senhora Marcelle Decoté. Eu acho que essa é a pronúncia do nome dessa senhora. Tá? Se não for, eu peço desculpas. Bom, gente, nós vamos falar sobre essa situação bizarra, criminosa que aconteceu, mas antes eu preciso aqui pedir a vocês que ainda não são inscritos no canal, eu peço a sua inscrição, as suas inscrições, não é? Quer dizer, a inscrição de cada um de vocês é fundamental aqui para o canal. Tá? Peço também que curtam o vídeo, né? Que dê um like, um joinha, compartilhem aí com seus amigos, com seu círculo de amizades e também acionem aquela sineta das notificações para que vocês não percam aqui os nossos conteúdos. Tá bom, gente? Vamos voltar aqui à temática. Essa senhora Marcelle, veja, ela é uma assessora, tá, do Ministério de Igualdade Racial, né, do governo. Bom, no domingo último nós tivemos a final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo. Né, o Flamengo, para variar, ficou no cheirinho, né? Foram vários cheirinhos este ano, hein? E o São Paulino vai poder tirar a sua camiseta do armário, né, limpar o mofo e utilizá-la. Ficou muitos anos sem ganhar nada, né? Bom, brincadeiras à parte, gente, nesse jogo, antes da partida ali no Morumbi, nós tivemos ali a assinatura de um protocolo antirracismo, onde estavam presentes integrantes do Ministério da Igualdade Racial, e dentre esses integrantes estava essa senhora Marcelle, que até então era assessora, porque ela foi demitida pelo governo, tá? Acertadamente. Bom, essa senhora Marcelle, eu não sei por que cargas d'água, eu não sei a razão, e nem fui procurar saber, não me importa, eu vou me ater ao que ela disse. Ela se referiu à torcida do São Paulo, não é, que é a terceira maior torcida do país, vejam, de uma forma muito torpe. Veja bem o que ela disse, se referindo à torcida do São Paulo. Torcida branca, que não canta, descendente de europeu, safade, aquela coisa aberrante de pronome neutro, né? Pior tudo de pauliste. Essa última frase ficou meio estranha, mas aqui eu creio que ela estava falando mal dos paulistas, tal. Pauliste, usou aquela, né? Essa coisa ridícula. Bom, gente, no frigir dos ovos, esta assessora, ex-assessora, né, foi demitida. Ela chamou toda a torcida do São Paulo de racista. Né? É basicamente isso. E esta é a conduta que tem que ser denunciada. Esta é uma conduta que virou um modus operandi dessas lideranças identitárias no Brasil, que utilizam da nobreza das causas que elas dizem defender para angariar os seus adeptos, né, de seus projetos políticos. Isto é um absurdo. Isso é um absurdo. Gente, o racismo, especificamente aqui no caso o racismo, de todas as discriminações, no meu entendimento, é a pior delas. É a pior das discriminações. Olha, bom, antes de dar sequência, gente, eu preciso fazer um esclarecimento, tá? Antes que eu me esqueça.
Eu já fiz esse esclarecimento outras vezes, mas acho prudente sempre fazê-lo. Tá? Veja bem, gente, eu não tenho comprometimento algum com nenhum bloco ideário, com nenhum bloco político partidário. Portanto, se alguém disser aí que eu sou de esquerda, que eu sou socialista, que eu sou conservador, que eu sou liberal, essas pessoas estarão erradas, tá? O único comprometimento que eu tenho são com os meus estudos. Eu penso que eu preciso estudar o máximo possível de todas essas coisas, né, para absorver pontos que são ricos e para deplorar pontos que são indignos. E todas elas possuem. Todas elas. A esquerda, a direita, o conservadorismo, o liberalismo, todos eles possuem coisas altamente ricas e coisas altamente indignas também, coisas pútridas. Portanto, eu não tenho nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de comprometimento. O meu comprometimento é fazer, quer dizer, a reunião de minhas conclusões, né, advindas de meus estudos, e passar a vocês essas conclusões de forma independente e de forma autônoma. Né? Isso, claro, que gera alguns, podemos dizer, problemas. Quer dizer, tem vídeos que eu coloco aqui que a esquerda vai vir querendo me trucidar. Tem outros vídeos que eu vou colocar aqui e a direita vai querer me trucidar, e etc e tal. Mas não tem problema, porque, quer dizer, esta é justamente aquilo que eu me propus a fazer, né? Que é trazer esta visão analítica, essa visão independente de todos esses segmentos e suas ideologias e filosofias. Tá? Isso posto, vamos voltar aqui. Eu estava falando do racismo, que é o tema principal. Gente, o racismo, de todas as discriminações, como eu disse, para mim é a pior delas. É por um motivo muito simples. Veja bem, claro, aqui não excluindo a gravidade das outras discriminações, todas são gravíssimas, mas o racismo ele possui um elemento a mais. Por quê? Porque foi uma discriminação que, para além do absurdo de excluir-se alguém por sua condição natural, pela cor da sua pele, teve uma efetiva aplicabilidade material. Nós tivemos aí, quer dizer, historicamente, nós temos a questão da escravidão, do escravagismo, né? Toda a tortura, né? Toda a sevícia que os negros passaram com isso. E veja que o racismo, portanto, ele tem esse componente a mais. Repito que, para além do próprio absurdo da discriminação racial em si, nós tivemos uma efetivação disso na prática, e de uma forma muito incisiva. Você pode dizer que em outros casos também pode ter, em outras discriminações, mas nada como a escravidão. Né? Portanto, veja a gravidade do racismo. Uma pessoa racista é uma pessoa que merece ser lançada no lodaçal do desprezo. É uma pessoa que tem que estar presa. Uma pessoa que tem que estar encarcerada por ser uma pessoa vil. Né? Por ser uma pessoa, por definição, torpe, pútrida, putrefata. É de uma gravidade atroz. E veja bem, tão grave quanto ser um racista é você lançar a pecha de racista a alguém que não o é. As gravidades são as mesmas. Gente, veja, quando eu chamo alguém de racista e essa pessoa não é racista, eu estou dizendo que aquela pessoa é uma pessoa vil, é uma pessoa torpe, uma pessoa ignóbil, né? Uma pessoa que nem deveria existir. Olha a gravidade disso. Se alguém me chama de racista e eu não sou racista, né, eu proponho imediatamente uma queixa-crime por calúnia contra essa pessoa. Isso é algo muito grave. E isso, infelizmente, como eu disse, vem se tornando um modus operandi dessas pautas identitárias. Isso tem que ter um fim. Isso tem que acabar. Né? Me parece, por exemplo, que a senhora Marcele parece que nem compreende a gravidade daquilo que ela diz defender. Para ela dizer uma coisa absurda, não, minto. Eu acho que ela tem sim essa consciência, mas age com má fé. Isso é um absurdo, isso tem que ser deplorado, isso tem que ser repelido. Né? Gente, inclusive, eu gostaria de dizer umas outras coisas a mais. Veja bem, é claro que esse caminho utilizado por essas pautas identitárias, de sair rotulando todo mundo aí de racista, de homofóbico, etc e tal, é claro que este caminho não é a solução.
Obviamente, por definição, isso não é solução nenhuma, né? Como eu disse, essas lideranças sabem disso, mas agem com má fé, né? Gostam daquele termo ridículo que é o termo de lacrar, lacrou, ao passo que esse termo devia ser deplorado. Lacrar é fechar, é tornar-se hermético, você tem que abrir, você tem que iluminar, mas enfim. Usam disso sim, têm consciência sim, mas usam disso com má fé para angariarem os seus adeptos políticos, se valem da fragilidade dessas pessoas que sofrem com essas causas tão dolorosas para conseguirem esses adeptos. Isso é um absurdo. É claro que este caminho, obviamente, não é o caminho correto e elas sabem disso. O caminho correto, senhora Marcele, por exemplo, vou lhe dizer, é dar... Por que a senhora não vocifera assim para que a lei do racismo tenha uma efetiva aplicabilidade? Por que a senhora não faz isso? O que nós mais temos por aí, né, são provas contundentes de pessoas realmente racistas. Você tem vídeos nos estádios de futebol. O que mais tem por aí é racista, tudo solto. Ninguém está preso. Por que a senhora não busca dar efetividade à lei? Fazer-se cumprir a lei? Como eu disse, está cheio disso aí. Nós temos diariamente, infelizmente, pessoas ignóbeis praticando racismo, né, dando declarações racistas, estão aí soltos. Ah, mas foi processado. Não basta, tem que ser preso. Tem que ter aplicabilidade da norma. E isto é possível sim. Vamos pegar um exemplo aqui. Bom, nós temos hoje no Brasil a única prisão civil administrativa, é a prisão por inadimplemento de alimentos, não é? Quer dizer, quem não paga pensão alimentícia vai para a cadeia. Essa prisão funciona maravilhosamente bem, graças a Deus. Então é sim possível movimentos políticos sérios para dar essa efetiva aplicabilidade. Essa deveria ser a preocupação da senhora, inclusive, senhora Marcele. E não sair cometendo este crime que a senhora comete, né, buscando lacrar, buscando se notabilizar em um cenário político nefando com essas palavras torpes, né? Nós temos que mudar isso, gente. Sabe, eu até falo da questão do progressismo. O progressismo no Brasil, que é um progressismo deformado, que é um progressismo totalmente manco, capenga, é uma coisa terrível, uma coisa irritante, que causa espécie. Por que digo que é deformado? Gente, o progressismo em si é um movimento que começou lá com o iluminismo, um movimento que busca o progresso científico, portanto apegado a questões analíticas, científicas, sérias. E não esta baderna que virou no Brasil com essas pessoas aqui com um caráter muito duvidoso, né? Augusto Conte com positivismo, etc e tal. Mas a gente parece que não sabe disso, né? Porque além de mau caráter, pessoas assim também são pessoas que são muito avessas a qualquer tipo de conhecimento. Nós temos que ter isso em mente, gente. Por fim, eu gostaria de dizer outra coisa. Uma outra coisa que acontece na esquerda brasileira. Como disse a vocês, eu preciso estudar tudo. Veja bem, a esquerda socialista, que é a esquerda, vamos dizer, clássica, ela possui um condão, que é o condão da luta de classes. Esta é a obra de Marx. Este é o busilis da obra de Marx e de Engels, e depois de tantos outros filósofos e teóricos do comunismo, como o próprio Lenin, como Georg Lukács, como Gramsci. Este é o busilis da questão que no Brasil agora virou segundo plano. Hoje o que impera no Brasil nessa esquerda deformada é esse pseudo-progressismo lacrador, que é absolutamente inconcebível. Portanto, senhora Marcele, busque dar efetividade para que os verdadeiros racistas sejam presos, sejam encarcerados. Faça um movimento político sério para que alcancemos a aplicabilidade da norma tal como deve ser feita. Inclusive, justiça seja feita, devo aqui enaltecer o governo Lula, que, veja bem, equiparou aquela questão da injúria racial ao racismo, porque antes não era. Lá o parágrafo 3º, lá da injúria, era uma qualificadora do crime de injúria. Agora não, agora é tudo racismo, ótimo passo dado, mas falta dar aplicabilidade, falta acontecer, né, na prática, na concretude material. Então, senhora Marcele, preocupe-se
Agora você não vai se preocupar mais porque a senhora está fora do governo, tá? Mas deveria ter se preocupado, né, em seguir o caminho correto para debelar este mal desgraçado que é o racismo. E não ficar com essas historinhas aqui, essas historinhas, posto que historinhas são criminosas. Gente, como eu disse, isso tinha que ser dito, isso tinha que ser falado, e eu sempre vou fazê-lo, tá? Sempre vou fazê-lo quando tivermos essas ocorrências tacanhas, ridículas e criminosas, como foi o caso dessa senhora Marcele. E uma vez mais devo parabenizar o governo, né, que prontamente demitiu essa senhora. Né? Um servidor público, né, desse nível não pode integrar as estruturas estatais. Isso é um absurdo. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido esclarecedor. Agradeço a todos vocês, peço uma vez mais, gentilmente, a sua inscrição, a você que ainda não é inscrito. Né? Peço que compartilhem o vídeo, que curtam e acionem também a sinetinha das notificações, para que vocês não percam nossos conteúdos. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima.